não ter ambição. Você não vai ter um vendedor bem-sucedido se ele não for ambicioso. E a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, antes de mais nada, é desconstruir um pouco o conceito equivocado do que o mercado, as pessoas, as famílias, a sociedade, a igreja, o partido político, seja o que for, trata de maneira equivocada sobre a palavra ambição. Ambição virou, às vezes, sinal de pecado para algumas pessoas. Ambição, às vezes, virou uma palavra feia. Ambição é uma palavra maravilhosa. Eu queria só te explicar isso, porque ambição é fome, ambição é apetite, ambição é vontade. Isso é ambição. Alguém que tem ambição é alguém que tem vontade. Você já viu alguém comendo sem vontade? É horrível você ver alguém comer. Bom, primeiro é horrível comer sem vontade. Você já comeu sem vontade? Você já comeu de barriga cheia sem vontade? Eu sei que tem gente que tem apetite infinito, né? Mas né, não estou falando para os comilões aqui não, tá? Eu estou me referindo àquela pessoa que não está afim de comer e ela está ali metendo a comida na boca. Isso é horrível. A pessoa que não tem vontade de fazer as coisas, o cara está sempre se arrastando, o cara está sempre com vontade de deitar e ficar dormindo, o cara está sempre preguiçoso, tem preguiça, não tem vontade. Então não existe impossível. Eu sei que em algum momento da sua vida, algumas coisas vão parecer impossível. E quando elas parecem impossível e você acredita que é impossível, você para de desejar. E se você para de desejar, você para de lutar. E se você para de lutar, é fato que você não vai conquistar. Ah, então significa que se eu desejar eu vou conquistar? Não, não é isso que eu estou falando. O fato de você desejar não significa que você vai conquistar, mas o fato de você não desejar te garante que você não vai conquistar. Então, para você alimentar a tua ambição, você não pode acreditar no impossível quando tudo parecer improvável. Vamos para o segundo erro muito comum de um vendedor. Não seguir uma técnica e uma estratégia. Esse é o segundo principal erro de um vendedor. Ele achar que vai na intuição. Isso seria eu começar a vender curso de inglês achando que eu ia vender igual eu vendia relógio. Deixa eu explicar uma coisa para você. Venda não é dom. Venda não é intuição. Venda não é resultado de alguém que fala bonito, que fala bastante, um falador, sabe? Um cara falador, não para de falar nunca. Isso não é venda. Venda é técnica. Existe técnica na venda. Existem etapas dessa técnica na venda. E cada etapa dessa técnica tem uma função muito inteligente para que um fechamento seja feito. Então, um erro muito comum de um vendedor, principalmente daquele cara que está começando a viver o caminho da venda, é ele tentar inventar o seu próprio método, inventar a sua própria técnica. Ele tentar fazer a coisa pela intuição e deixa de fazer a coisa de maneira técnica. Geralmente esse cara apanha pra caramba, geralmente esse cara vai apanhar, vai ganhar pouco, vai ganhar pouca comissão, às vezes esse cara desiste, ou esse cara, mesmo que ele não desista, ele vai fazer parte de uma equipe como um participante mediano dessa equipe, porque ele não segue uma técnica e não segue a estratégia. Então, uma dica que eu te dou é, se existe uma técnica, siga a técnica. Siga essa técnica. Não tente inventar. Não tente achar que, não, eu acho, na minha opinião. Mas se você quer ser um profissional, a tua opinião é o que menos importa. Se você quer ser um profissional, você precisa aprender com quem sabe. Você precisa aprender com um profissional. Você precisa aprender a técnica. Você precisa aprender o jeito de fazer. Então, você quando vai começar numa profissão, não tente inventar. Não que você não possa, lá na frente, depois de você ter muito resultado, fazer alguns testes. Mas no início da sua jornada, aprenda. Aprenda a técnica. Procure desenvolver, procure verificar por que dá certo aquela técnica. Por que aquela estratégia está dando certo com várias pessoas há vários anos. Ou seja, em vez de você tentar inventar, se adapte à técnica. Então, o principal erro, eu já treino vendedores há mais de 3 décadas. Estou falando aqui, eu já vi milhares de vezes, tá? O cara chega lá, se sente o Albert Einstein. O cara vai se sentir um gênio. O cara nunca vendeu nada, o cara não sabe nada e o cara quer dar opinião. Então, esse cara geralmente bate cabeça e apanha e talvez um dia ele até se renda e aí ele começa a aprender. Às vezes não dá nem mais tempo e o cara já fracassa na jornada dele. Então não tente inventar, tá? Não tente inventar. O terceiro erro muito comum tem um pouco a ver com o segundo, mas ele se estende a mais aspectos. Terceiro erro muito comum é o tal do maldito orgulho. E não confunda brio, amor próprio, autoconfiança com orgulho. O orgulho emburrece as mentes mais brilhantes. O orgulho
é aquele cara que acha que ele está sempre certo. Esse é o cara orgulhoso. O orgulhoso é o cara que não senta na cadeirinha, no banquinho do aluno. Se você quer crescer na área de vendas, sente na cadeira de aluno. O aluno, ele quer aprender. O aluno, ele está aberto a aprender. O aluno, ele tem sede de aprender, fome e sede de aprender. Esse é o lugar do sucesso. É o lugar de você ter humildade para aprender. E outra correção aqui, humildade não é não se desvalorizar. Humildade não é autodesvalorização. Humildade é você sentar na cadeira de aluno. Então senta na cadeira de aluno e aprenda. Seja inteligente. Não tente começar a vender e criar as suas teorias. É por isso que o cara não segue técnica. Tem a ver com o segundo erro também. Só que isso se estende a várias coisas, porque vendas, ele não é só técnica. Vendas é gestão das emoções, tem um componente emocional muito grande, a gente já vai falar que é um próximo erro muito comum. Então, para você aprender a gerir suas emoções, aprender a técnica, para você aprender a lidar com o cliente, a lidar com as objeções, são milhões de possibilidades, você não pode ser um cara orgulhoso ou orgulhosa. Você tem que ter humildade, você tem que pensar o seguinte, cara, esse cara que está me ensinando tem anos de vendas, já vende muito, o cara tem baita resultado, então eu vou aprender com esse cara. Aí você se coloca na cadeira do aluno, você se coloca com humildade, aí você vai ter resultado mais rápido. Os orgulhosos, sabichões, sempre batem a cabeça e se dão mal. Quarta dica para você, quarto erro muito comum que você deve evitar, é ser refém das suas emoções. Cara, a técnica é importante, mas a gestão das emoções é o que vai te fazer chegar mais longe ou o que vai fazer você bater cabeça na área de vendas. O Caio Carneiro, que é meu colega professor, que vai estar com você aqui daqui a pouco, ele tem uma frase que ele diz que eu gosto muito. Ele diz que em vendas, todos os sentidos são percebidos. O que é isso? Se você vai vender para um cliente e daí você está ansioso porque você está precisando de grana, ou porque você tem que bater uma meta, ou por qualquer razão você está ansioso, essa sua ansiedade é percebida pelo cliente. Você vai parecer um desesperado nos olhos do cliente. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Se você vai falar com o cliente, mas você está morrendo de medo, o cliente vai perceber. Porque em vendas, todos os sentidos são percebidos. Eu lembro quando eu era criança, eu morria de medo de cachorro, né? Eu não tinha cachorro em casa. Acho que quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu levei uma mordida de um cachorro. O cachorro correu atrás de mim, mordeu minha bunda. Eu saí correndo, fui parar na farmácia, tomei aquela injeção na barriga. E eu vou dizer um negócio pra você. Eu fiquei com medo de cachorro. E não tem jeito, cara. Se cachorro perceber que você tá com medo, ele cresce. Não sei se ele sente o cheiro, ele percebe de alguma maneira. Olha, em vendas, todos os seus sentidos são percebidos. Portanto, a gestão das emoções, ela é um componente fundamental para você ter resultado em vendas. É um componente fundamental para você ter sucesso, para você ter uma estatística de conversão maior, para você liderar times de vendas, porque você vai ter que gerir suas emoções. Que tipo de emoções você tem que gerir? Ansiedade é uma delas. Preocupação, medo, tudo isso, cara. Tudo isso pega. Na hora que vai acabando o mês, a meta está chegando, está longe de cumprir a meta. É um coquetel de emoções que você sente e isso precisa ser bem gerido. É a acomodação. Já viu aquela frase que eu falo com muita frequência? Estabilidade não existe. O que significa nessa frase, cara? Que nada é definitivo. Eu costumo dizer que o avião ou está subindo ou está caindo. Experimenta desligar as turbinas do avião. Ele cai. O avião só está voando porque tem as turbinas funcionando. Se você tirar as turbinas, ele vai planar por um tempo, mas ele vai perder a autonomia e ele vai cair. Então, o avião ele vai cair, a menos que ele tenha turbinas ligadas e um piloto controlando as turbinas. Logo, meu amigo, estabilidade não existe. Pessoas que acreditam na estabilidade, pessoas que acreditam que agora eu consegui, e ele acha que aquilo é definitivo, ele cai na armadilha que o próprio cérebro coloca para ele, da acomodação. Quando ele se acomoda, ele perde a vontade, ele perde aquela fome, ele perde aquele apetite, ele perde aquela ambição. Ele tinha aquela ambição, ele só olhava para o alvo dele, só olhava para aquilo que ele queria. Ele não tirava aquilo do olhar dele, não tirava aquilo da cabeça dele, mas agora não. Entrou a acomodação. A acomodação vai roubando
gradativamente esse brilho no olho do cara. Vai tirando dele essa vontade ardente que ele tinha. E agora ele passa a ter um olhar mais opaco. E aí quando essa bactéria da acomodação entra e ele vai fazer a venda dele, ele já não contagia mais o cliente como ele contagiava. Ele não toca, ele não reverte mais a objeção como ele revertia antes. Se ele é um líder de vendas, antigamente ele fazia uma reunião de vendas, era todo mundo motivado para vender, agora não. Virou um time burocrata, virou um time que não tem brilho. Você imagina um técnico de futebol sem brilho? Você vai ter uma equipe sem brilho. Um líder de vendas sem brilho? Você vai ter um time de vendas sem brilho. Por que isso acontece? Isso é um sintoma da bactéria da acomodação. Do cara que acha que já se esforçou, já conquistei, agora eu vou aproveitar. Não tem aproveitar, meu caro amigo. Você tem que plantar com uma mão e colher com a outra. Você começa plantando com as duas mãos. E aí quando vem a colheita, você colhe com uma mão, mas continua plantando com a outra. Porque se você parar de plantar com a outra e quiser colher com as duas, você vai colher toda a colheita. E quando acabar a colheita, você não plantou mais nada. Aí você vai ficar sem nada para colher. Ao passo que se você, enquanto colhe, continua plantando com a outra mão, quando acabar essa colheita, logo já vem uma nova colheita porque você plantou novas sementes. Mas só faz isso pessoas que não são acomodadas. Pessoas acomodadas, elas comemoram uma conquista, o que está legal, você comemorar uma conquista, mas por uns 5 a 10 minutos no máximo. Mas pessoas acomodadas permanecem comemorando as suas conquistinhas e por conta disso, no final, quando a colheita acabar, ele volta para a estaca zero e anda para trás. O erro mais técnico, assim, que muita gente comete, é não entender por que as pessoas se movem numa decisão de compra e acabam se precipitando e pulando algumas etapas. Sabe disso? As pessoas tomam desejo de comprar alguma coisa e nós, aqui na cadeira de vendedor, precisamos saber disso, que as pessoas compram ou por conta de um medo ou por um desejo, ou uma dor ou uma ambição, um desejo, uma ambição. Então toda vez que você vai vender algo para alguma pessoa, não importa se é um produto, se é um serviço, não importa, faça uma pergunta, cara, o que essa pessoa quer? Ou o que ela precisa? Quais são os seus desejos? Quais são os seus medos? Quais são suas aflições? Quais são suas ambições? Se você não souber responder, não venda, porque a fundamentação da sua oferta vai ser muito rasa. Vou dar um exemplo clássico. As pessoas só tomam a decisão de se matricular numa academia ou com medo, por exemplo, da tua saúde, de não ter uma vida longeva, de não passar muito tempo com os filhos, ou com medo de ficar doente, de adoecer, ou com uma ambição de ficar mais sexy, de ficar mais atraente, de ficar mais esbelto. Sempre as pessoas tomam a decisão de compras num medo, numa ambição. Até em vendas é isso, no mundo das finanças é isso. Por exemplo, a pessoa decide se especializar ou porque ela está com medo de ficar obsoleta, ou ela tem desejo de ganhar mais. Então, todo tipo de oferta, se não for fundamentada em cima de um medo que aquela pessoa tem ou de uma ambição que ela tem, é uma oferta ruim, cara. É uma oferta fraca. Então, toda vez que você fizer uma oferta, faça essa pergunta contrária. Qual que é o medo desse meu potencial cliente? Qual que é uma ambição que ele tem? Qual que é um desejo? O que ele quer? O que ele precisa? O que tá tirando o sono desse cara? Ou, cara, o que esse cara não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito? Quando você descobre isso e fundamenta a tua oferta, a aderência é muito maior, a conversão é muito maior, o teu resultado é muito maior. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando você coloca uma oferta não fundamentada nesses dois pontos, fica aquela coisa meio que spam, não dá aderência, a pessoa nem se inclina para querer saber, passa despercebida. É como se você fez uma oferta, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Próximo erro muito clássico é grava isso, é colocar suas razões na frente das razões do seu cliente. Turma, esconda, as suas razões não têm importância perto das razões do seu cliente. Erro clássico, erro até que meio que amador em vendas. É você colocar suas razões de compra na frente das razões do seu cliente. Caio, dá um exemplo, contextualiza. Eu sei que cada um de vocês vende alguma coisa diferente. Ou vende produto, ou vende serviço, um ciclo de vendas mais alongado, mais curto, uma venda mais simples, outros mais complexas, não importa. Mas quando você coloca as suas razões de compra, por que o teu cliente deve comprar baseado nas suas razões, é um erro grosseiro. Por exemplo, eu quero te vender um apartamento. E aí eu tô lá mostrando esse apartamento pra você. Eu falo assim, poxa, João, você precisa comprar esse apartamento porque acabamento impecável, na melhor localidade de São Paulo, um apartamento todo moderno, tecnológico, sabe, numa área muito nobre. Mas na verdade, na tua cabeça, por exemplo, no teu lugar, você tá vendendo esse apartamento pra mim, ó, Caio, apartamento tecnológico, isso e aquilo, mas na minha cabeça eu tô assim, porra, bicho, eu tenho 3 filhos. Como é que é o departamento de lazer desse prédio? Você tem noção o que é, por exemplo, passar uma pandemia com 3 crianças dentro de casa? Meus filhos têm 7, 5 e 1. Imagina, né? Fazer home office numa casa dessa que não tem
um lazer bom naquele apartamento? Então concorda, se você colocar suas razões para mim vender esse apartamento, perde as razões quando comparadas às minhas. Cara, calma, esconde essa groselha. Eu quero saber se existe uma área de lazer, se é bacana. Então, esse é um erro clássico, um exemplo de você colocar suas razões na frente das razões do seu possível cliente. Uma parte determinante do processo de vendas e assustadora para algumas pessoas é o fechamento, onde vai ter aquela conclusão da venda. Muitas pessoas cometem um erro técnico muito forte no fechamento. Primeiro, quando se fala de fechamento, muitas pessoas às vezes nem têm entendimento do que realmente significa essa palavra, né? Porque fechamento, o ato de fechar. Se eu te perguntasse, o que é fechamento? E por estudo de causa, tá? Eu sei a maioria da resposta das pessoas quando eu pergunto, o que você entende por fechamento? Aí começa, fez o Pix, fez a transferência, assinou o contrato, falou sim, apertou a mão, deu ok, peguei o pedido, passou o cartão. Esse é o fechamento. Isso não é o fechamento, turma. Isso é só a conclusão de um fechamento bem feito. O famoso fez o Pix, passou o cartão, pagou, assinou o contrato. Isso não é um fechamento. Isso é a consequência do fechamento. O que raios que é o fechamento? Grave isso. Isso vale ouro. Fechamento é uma pergunta para o qual a resposta confirme a venda. Eu vou repetir. Fechamento é uma pergunta para o qual a resposta confirme a venda. E vai ser assustador o que eu vou te dizer agora. A grande maioria dos vendedores que se dizem profissionais, que vendem algo para alguém e não fazem isso. Não fazem. Eu quero que você perceba a partir de agora, quando você assim que terminar a nossa aula e você voltar para o teu cotidiano, não só na tua cadeira, quando você estiver na cadeira de comprador, veja como que as pessoas não fazem fechamento, não pedem a venda. Então, já que fechamento é uma pergunta para o qual a resposta confirme a venda, você do lado do vendedor, o que você tem que fazer para vender mais? Você tem que pedir a venda. Mas Caio, o que significa pedir a venda? É implorar a venda? Não, é você ser claro no comando de vendas. Por exemplo, sou um personal trainer, quero vender meus serviços para você e eu sentei com você, expliquei minha metodologia, como funcionam os meus serviços, a lógica das minhas aulas, como funciona toda a dinâmica, sabe? O padrão que eu sigo, coloquei ali o meu preço, o que eu acredito em torno do objetivo que você me trouxe. Você disse aqui que você está focado em emagrecimento e ganho de massa muscular. E quando termina, eu sei que eu tenho que fazer o fechamento, é um processo importante em vendas. Eu peço a venda. Ó Luiz, tô vendo esse objetivo, você me trouxe isso, a minha metodologia é essa, meu preço é isso. Posso ser teu professor? Posso ser teu professor e te ajudar nesse objetivo aqui pelos próximos 90 dias? Meu preço é esse, qual a melhor forma para você? Olha que fechamento clássico e raiz. Eu fiz uma pergunta para o qual a tua resposta tem que confirmar a venda. A maioria das pessoas não fazem isso. Esse erro que eu vou te trazer agora, ele tem um efeito colateral tão ruim. Por quê? Você viu que a gente acabou de falar sobre fechamento. E um erro muito comum das pessoas é celebrarem a venda na hora errada. Como assim, Caio, celebrar a venda na hora errada? Celebrar a venda na etapa que eu acabei de falar do fechamento. Lembra? Passou o cartão, deu sim, pagou, assinou o contrato. Celebro a venda quando o cliente paga. Turma, se você celebra a venda quando o cliente paga, você celebrou a venda na hora errada. Porque você tem que celebrar a venda na hora que ela termina. E que horas que ela termina? Não é no fechamento, porque depois do fechamento tem o pós-vendas, a entrega, a transformação. É nesta hora que você precisa celebrar a venda. Vou dar um exemplo de novo. Um corretor de imóveis, fera, cara. Para não falar outra palavra aqui que eu adoro, mas vou manter a clássica, tá tão bonito aqui. Ele não celebra a venda quando o cliente dele compra o apartamento. Ele celebra a venda quando o cliente dele se muda, tem o primeiro jantar na casa nova e ele é tão fera que ele se faz presente e o vinho do jantar é dele. Opa, esse cara é diferenciado, porque ele celebrou a venda na hora certa. Que é da transformação, que é da entrega daquilo que ele vendeu. Quantas pessoas que celebram a venda na entrega e acabam perdendo toda a clareza que o seu trabalho não acabou. É como se você gritasse, é campeão aos 28 do segundo tempo. É tão forte isso. Você já percebeu, por exemplo, alguém estava te vendendo alguma coisa e ele estava te tratando bem, você ligava, atendia, a empresa estava te tratando ali como rei. Na hora que você pagou, a empresa mudou. O cara já não te atende da mesma maneira, a empresa já não te dá mais o suporte como deveria, ou a pessoa já não tira, por quê? A empresa celebrou a venda na hora errada. Quinto e último erro tático, técnico que as pessoas cometem é não medir os seus números e ir no feeling. Cara, feeling. Não tenha isso. Por mais que todo empreendedor tenha aquele faro, que a gente não pode silenciar jamais, você não tem que ir no feeling. Por exemplo, quantas pessoas têm um processo de vendas mental?
Teu processo de vendas é mental. A tua lógica de vendas é mental. Às vezes você tem até um acompanhamento mental. Amanhã eu tenho que ligar para tal cara e depois eu liguei para aquele ontem, mas eu tenho que falar o que eu falei com o outro. É mental. O teu processo de vendas é mental. O teu acompanhamento é mental. O termômetro de onde que é o teu problema. Eu acho que meu problema é no fechamento. Eu não tô fechando. Será que realmente é aí o seu problema? Em vendas, o que não pode ser medido não pode ser aprimorado. Em vendas é vital o monitoramento dos seus indicadores, de você monitorar cada etapa sua de vendas, como é que tá a sua performance. Porque tem gente que fala assim, puta cara, meu tá tudo errado, tá tudo uma porcaria. Não, não tá porcaria não. Você só tá com um problema aqui no fechamento, ó. Você tem que prospectar legal, seu número de prospecção não tá ruim, a tua apresentação tá levando o teu próximo para a próxima etapa, mas aqui no fechamento tá ruim, ó. Você não pede a venda. Então vamos melhorar só essa etapa? Não é que tá tudo uma porcaria, mas é muito importante, porque dentro do funil, a gente chama muito de funil de vendas, e funil de vendas nada mais é do que a representação visual da jornada de compra do teu cliente. E por que chama funil? Porque é um processo de afunilamento. 10 pessoas se interessam pelo teu produto, 5 conhecem mais a fundo, 3 consideram em comprar, mais uma fecha. E esse processo de afunilamento, é importante você entender que é um processo de afunilamento. Então saiba, se colocar mais moeda de um lado, vai sair muito menos do outro. Esse é o jogo da venda. Quantas pessoas param na frente de uma loja e entram? Quantas param na frente de uma vitrine de uma loja, entram e pedem para provar a roupa e vão embora? Quantas param? Entram, pedem para provar a roupa, pergunta quanto custa e vão embora. Quantas param? Entram, pedem para provar, provam, gostam e levam. Sempre vai ter esse processo de afunilamento. Então, sabendo disso, não medir cada etapa é um tiro no pé. Você precisa medir cada etapa, primeiro para saber como é que está seu desempenho, aonde você precisa dar mais atenção, aonde dentro do teu processo de funil há um furo, porque às vezes um furo no teu funil, ou os prospectos estão escorregando por aqui. Opa, o que está acontecendo? Muita gente está parando na minha vitrine, mas não está entrando. Como é que está a minha vitrine? Será que está legal? Será que desperta curiosidade, interesse? Vamos meter na vitrine. Aí você muda a tua vitrine, as pessoas começam a entrar mais. Dando um exemplo, né, dentro do varejo, mas a mesma lógica para qualquer processo de vendas. Então você precisa medir os seus números. Para de ir no feeling. Pior que se seu feeling tá te dando um tipo de resultado. Você fala, não, tá assim, tá indo bem. Tô conseguindo crescer. O bom, meus amigos, é inimigo do ótimo. E não terceiriza pras costas do teu feeling algo que poderia te dar direção clara